Bom dia, meu nome é Cleiton Borges, eu sou neurologista do Hospital da Restauração e preceptor do programa de residência médica em neurologia desse mesmo hospital. Muito honrado pelo convite de falar de um tema tão relevante e tão presente na prática clínica de um médico generalista de forma geral e principalmente do neurologista. Para essa apresentação, eu vou falar um pouquinho, né, do delírio em si, né, a definição, o que é, né, por que estudar esse tema, por que ele é tão relevante na prática clínica, como reconhecer esse tipo de alteração e diagnóstico diferencial com o manejo adequado e prevenção dos fatores que levam a isso. É... Definição agora, né? Vamos falar um pouquinho de delírio, então. Na verdade, é uma alteração no estado mental que ela é caracterizada por atenção anormal e flutuante. Então, isso é bem importante destacar, que o principal domínio cognitivo afetado nesse tipo de paciente é a atenção. Consequentemente, quando você tem esse tipo de domínio afetado, as outras funções cognitivas elas estão afetadas por tabela, na verdade. Então, por isso que cria-se muito esse diagnóstico diferencial de esse paciente, então, quando está internado, eu consigo determinar se ele está em delírio ou, na verdade, é um quadro demencial que está acontecendo e está sendo exacerbado pelo internamento. É difícil, às vezes, essa diferenciação, mas ela é importante. Na verdade, é tanto que essa diferenciação, essa dicotomia é importante estabelecer, porque muitas das vezes o neurologista ele é acionado como parecer, enfim, para ser solicitado a determinar se aquele idoso que está internado, por exemplo, tem um quadro de Alzheimer começando. E aí eu sempre falo para os residentes e falo para os médicos assistentes de forma geral que aquele não é o melhor momento da gente determinar se o paciente está começando um quadro demencial. Porque, na verdade, muitas das vezes, o fato dele estar internado, a probabilidade maior de ser delírio e ter esse componente atencional afetado, né? E isso interferir com as outras funções cognitivas. Consequentemente, eu não vou conseguir diferenciar muito bem e não vou ter uma bateria cognitiva confiável para determinar se esse paciente está começando um quadro demencial, porque as manifestações de delírio podem ser as mais proeminentes daquele momento e confundir um pouco o diagnóstico. Então, eu sempre peço para que o paciente estabilize, tenha alta e aí, a nível de consultório, a gente determina melhor essa bateria cognitiva. Como coloquei agora abaixo, outros domínios da cognição podem estar afetados porque a atenção é um núcleo, é uma função chave principal que ela interfere com todos os outros domínios associados, seja linguagem, seja memória, função executiva e entre outros. Bom, por que estudar delírio, então, né? Bom, é uma causa mais comum de alteração cognitivo-comportamental em cenários clínicos e cirúrgicos. É muito frequente isso, principalmente em idosos, na verdade, né? Então, o delírio, de forma geral, pra você ter uma ideia, né? É uma casuística bem interessante, mostra que na admissão, a prevalência desse tipo de condição pode chegar de 15 a 24%. Se você caminha para um cenário de um paciente em internamento, essa prevalência pode aumentar de 6 a 56%. Se você considera que é um contexto do idoso, um pós-operatório, por exemplo, uma cirurgia de correção de colo e fêmur, né? Então esse cenário pode variar de 11 a 51%. E que eu acho que muita gente, a gente consegue ver bem isso, né? Em pacientes de terapia intensiva, né, a prevalência pode chegar a 80%, na verdade, dos pacientes de delírio. Por isso, principalmente num paciente idoso, que a gente tem que pensar muito em questão de indicar bem uma terapia intensiva, um internamento nesse tipo de condição para um paciente idoso, porque só o fato dele estar lá já tem um risco de 80% de ter um quadro de delírio associado. E é muito frequente isso, na verdade. Então, mas aí, por que que delírio é tão importante a gente reconhecer, a gente estudar isso, né? Quais são as consequências dele, na verdade? Então, a gente percebe que o delírio, de forma geral, ele aumenta, né, o tempo de hospitalização do paciente, né? Isso é provado em várias séries, né, em vários estudos epidemiológicos que, de fato, a hospitalização prolongada acontece em pacientes em delírio, né? Aumenta a mortalidade, né? Poxa, se você tem maior hospitalização, mais complicações podem acontecer, o risco de infecção aumenta, na verdade, né? Então, isso de fato infere aumento de mortalidade, né? Principalmente em 30 dias. Existe o impacto para os cuidadores de forma geral, né? Então, assim, imagina que você tem um idoso frágil, né? A família toda tem que se organizar e se estruturar para acompanhar aquele idoso no internamento. Então,
E isso, de fato, também tem um impacto, né, tanto do ponto de vista social como econômico, né, e aumento dos gastos em saúde. Bom, na verdade é um ciclo, né, um ciclo vicioso, uma coisa leva a outra, na verdade. Então, se você aumenta a hospitalização, né, você aumenta gasto em saúde, aumenta despesas, né, então esse paciente passa tempo inteiramente prolongado em UTI, então mais gastos de UTI, em ventilação, drogas e assistência de uma forma geral. Então, por isso que é tão importante reconhecer esse tipo de alteração, né? Porque infere em menos morbidade do paciente e também, do ponto de vista socioeconômico, também em menor gastos para o sistema de forma geral. Bom, isso é um gráfico aqui bem interessante, né? Que é de um paper da Nature, na verdade, uma revisão, que aí fala que do delírio em si, né? Na verdade, que o paciente em delírio, ele tem algumas condições pré-mórbidas que implicam em um maior risco de o paciente desenvolver esse tipo de quadro, na verdade, né? Então, a gente vai trabalhar isso um pouquinho lá na frente. Então, lembrar que é uma prevalência maior em idosos, né? Então, o paciente geralmente tem muitas drogas associadas, polifarmácia, já tem condições pré-mórbidas como uma hipertensão, diabetes, já tem uma condição de, por exemplo, já poder ter algum quadro demencial, alguns idosos sim, né? Então, o fato de ter demência também é um fator de risco para uma maior predisposição a delírio, né? Então, a idade, né? Aí é uma coisa que está muito ligada à outra, né? Hoje em dia, quanto maior a idade, maior o risco de demência e também maior o risco de delírio associado. Então, qualidade de sono pequena, né? Limitada mobilidade também predispõe a delírio. E aí, esse delírio em si, lá na frente, além de acarretar, em última instância, pior qualidade de vida, ele pode predispor, inclusive, a maior comprometimento cognitivo, na verdade, né? Assim, existem várias vias fisiopatológicas que mostram que o delírio a fisiopatologia dele, dos mediadores inflamatórios, enfim, podem acarretar em pior função do neurônio, como a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, é muito importante isso, porque as consequências podem ser agudas, ou seja, na hora, maior morbidade, maior hospitalização, mas também a longo prazo de pior qualidade de vida e também de uma maior tendência a ter comprometimento cognitivo. É muito frequente a gente ver no cenário clínico aquele tipo de paciente que tinha um declíniozinho começando, mas depois de várias hospitalizações, o quadro cognitivo piora de forma muito acentuada. Isso a gente vê bem na prática clínica e tem até fundo fisiopatológico para isso que a gente vai falar lá na frente. É isso, assim, esse gráfico, né, essa ilustração pode estar um pouquinho complexa, muitos elementos, mas ela é bem importante para a gente entender como o delírio pode estar ligado do ponto de vista fisiopatológico à piora de quadros demenciais, por exemplo. Então, a gente sabe que uma das principais causas de delírio, por exemplo, são quadros infecciosos, quadros inflamatórios, né? E existe hoje em dia vários estudos mostrando que existe uma ligação muito forte entre inflamação e quadro neurodegenerativo. Então, se você olha aqui na periferia, por exemplo, vamos supor que a gente tem um idoso com quadro de infecção respiratória, por exemplo, uma sepse de foco respiratório. Então, são produzidos vários mediadores inflamatórios, citocinas na periferia, e essas citocinas e mediadores podem chegar e passar da barreira hematocefálica e ter acesso a nossos neurônios de forma geral. Então, entre eles, a gente tem interleucina 1 beta, tem fator necrose tumoral, interleucina 6, na verdade. Então, esses fatores associados, né, além de promover dano direto ao meu neurônio, seja por, assim, dano direto ou via estruturas que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres, que determinam mais dano neuronal. Eles ainda ativam a nossa micróglia. Na verdade, uma micróglia ela também pode perpetuar esse processo e produzir mais espécies reativas de oxigênio, com mais dano neuronal, e aí você consegue perceber que isso pode ainda acelerar quadros de demência relacionados em pacientes que já têm uma tendência a ter demência, vamos dizer, um paciente que já tem um quadro de Alzheimer, por exemplo, que a gente tem aquele famoso processo fisiopatológico, né, de produção de beta-amiloide, por exemplo, emaranhados neurofibrilares, enfim, aqueles marcadores fisiopatológicos que acontecem num quadro demencial de Alzheimer, por exemplo, maior produção desses beta-amiloides podem ser acelerados decorrentes de pacientes em vigência de delírio via mediador inflamatório. Então, ele acelera essa fisiopatologia e, consequentemente, a gente acelera esse processo de demência. Então, é por isso que a gente percebe que, do ponto de vista fisiopatológico,
O que a gente vê aqui do ponto de vista de mediador inflamatório explica muito aquele paciente que tem um quadro demencial e com o decorrer do tempo, com o decorrer de múltiplos internamentos, ele cada vez piora mais a função cognitiva dele. Por isso, na verdade, porque esses mediadores inflamatórios também atuam na maior predisposição a aumento de, por exemplo, de beta-amiloide de um paciente que tem Alzheimer. Então, ou seja, de proteínas anormais que se depositam no neurônio. Então, isso é bem provado, ou seja, as consequências de um paciente com delírio não só apenas imediatas, elas também chegam a longo prazo do ponto de vista crônico, interferindo com o quadro cognitivo que o paciente já tem de forma prévia, né? Além disso, de forma associada, existe uma perda do suporte metabólico, ou seja, a matriz energética do neurônio não funciona bem, né? Então, assim, se ela não funciona bem, ela mantém um menor aporte nutricional para o meu neurônio e ainda produz mais radicais livres, que ainda perpetuam ainda mais o processo. Então, por isso que a gente encontra essa cascata final de que o delírio pode acelerar um processo demencial. Passando aqui. E aí, pronto. Isso eu falei para vocês o que acontece do ponto de vista fisiopatológico, na verdade, né? Mas, assim, de patogênese, digamos assim. Mas aí você pergunta, Cleiton, quais são os principais epicentros neuronais afetados no paciente com delírio? Na verdade, se eu falei que, logo no começo da apresentação, que o principal domínio cognitivo é a atenção, então eu vou procurar epicentros relacionados a mediar a função da atenção. E um dos que são mais envolvidos nesse processo é justamente as vias relacionadas no tronco encefálico ao SARA, né, o sistema ativador reticular ascendente, e o tálamo. O tálamo tem um núcleo relé que a gente conhece de função primordial nos mecanismos de atenção. Ele tem projeções difusas para o córtex e a gente também tem estruturas corticais que estão mediadas e envolvidas no processo de atenção. Então, em paciente com delírio, baseado em todos aqueles marcadores inflamatórios que a gente falou no slide anterior, existe um sofrimento difuso neuronal em que determinadas áreas, principalmente os epicentros relacionados à atenção, são mais envolvidas, na verdade. Então, se a gente falar um pouquinho aqui, que áreas são essas? Então, geralmente são essas aqui. Eu estou dizendo, elas não são o processo fisiopatológico, não acontece de forma exclusiva nessas áreas, mas esses são os principais epicentros envolvidos. Então, a gente tem um córtex cingulado aqui anterior, a gente tem que é principalmente relacionado ao processo de manejo da atenção. A gente tem o córtex pré-frontal, que está relacionado ao processo de manutenção da atenção e de função executiva. E a gente também tem a junção pareto-temporal relacionada ao processo de atrair a atenção e mudar o foco da atenção para um determinado alvo que é nosso objetivo, na verdade, né? E também nós temos, logicamente, o nosso tálamo, que está relacionado também ao fato de começar o processo de atenção e de determinada projeção difusa para essas estruturas relacionadas que eu falei anteriormente. Então, esses são os principais epicentros envolvidos, não são os exclusivos, mas são os principais, principalmente os envolvidos no córtex direito. Assim, a gente até tem vários estudos que mostram que o grande portão atencional do cérebro é o córtex direito, enquanto o córtex esquerdo é linguagem, por exemplo. Então, uma das funções do direito, né, que a gente tem outras também. No slide anterior também mostra uma coisa bem importante, na verdade, né, também relacionada à questão de que tipo de neurotransmissor está envolvido mais com o processo. Ou seja, a fisiopatologia, ela engloba comprometimento neuronal, mas também comprometimento de neurotransmissão. E o principal neurotransmissor envolvido nesse processo é a acetilcolina. Então, a acetilcolina ela é bem importante nesses mecanismos relacionados aos neurônios que visam estabelecer a atenção. É tanto que em pacientes com Alzheimer, por exemplo, uma das medicações que a gente faz, que a gente lança mão, são os anticolinesteráticos. Não é à toa, os anticolinesteráticos, desculpa, fornecem um maior pool de acetilcolina para o nosso cérebro e isso determina a melhora dos componentes de comportamento e atenção. Então, isso a gente vê na prática clínica, depois que inicia-se um paciente com tratamento com anticolinesterático, o paciente melhora bastante, principalmente nos parâmetros de atenção. E, consequentemente, quando se melhora a atenção, você consegue melhorar um pouco dos outros parâmetros também afetados. Também explica, por exemplo, por que alguns pacientes que fazem uso de drogas dopaminérgicas, por exemplo, um paciente com Parkinson, alguns pacientes mais sensíveis que fazem uso de L-Dopa, por exemplo, ou de agentes agonistas como o Pramipexol, eles podem
a entrar também em delírio, simplesmente porque a dopamina ela atua diminuindo a liberação, interferindo com a função da acetilcolina, ou seja, tem menos acetilcolina disponível para o paciente e, consequentemente, uma maior predisposição a delírio. Isso também acontece com o uso de opioide, por exemplo. Então, o opioide pode determinar uma maior produção de dopamina e, consequentemente, menor produção de acetilcolina. E aí esse paciente também pode entrar em delírio por uso dessas medicações. Então, isso é bem importante para a gente perceber, entender a fisiopatologia é importante para a gente perceber que tipo de epicentro está mais envolvido, qual é a função que eu mais espero estar alterada, que no caso é a atenção, por causa desses epicentros afetados, e qual o tipo de neurotransmissor que é mais envolvido, a acetilcolina. Então, isso explica porque com esse neurotransmissor afetado, a gente entende a influência de algumas drogas que predispõem mais a delírio. Por isso que é fundamental no paciente em delírio revisar a prescrição do paciente, porque muitas das vezes a gente quer atribuir tudo à infecção, a gente quer jogar aquela famosa carta ITU, que explica tudo que a tomografia foi normal, ou explica o que o paciente tem, mas na verdade às vezes o problema está na prescrição, às vezes você tem uma droga que foi iniciada e ela predispõe a delírio, na verdade, né? Então é fundamental a gente revisar a prescrição do doente. E aqui também mostra, veja, eu mostrei que o principal epicentro, um dos principais epicentros envolvidos é o tálamo, né? Então, isso também explica, né? Essa imagem aqui mostra um infarto talâmico bilateral, né? Por acometimento da artéria de Peyronie. Mas isso não é o foco agora, mas é para mostrar que quadros neurológicos agudos podem predispor a delírio. Então, o paciente pode ter delírio por causa neurológica, na verdade. Contudo, em pacientes que você tem uma alteração neurológica relacionada a delírio, você tem sempre um contexto de algo a mais. Você consegue encontrar um focal no exame físico. Você consegue encontrar outras anormalidades que levam a crer que aquele delírio pode ter cunho neurológico. Então, assim, se você tem um infarto talâmico de forma geral, e o tálamo é bem primordial nos mecanismos de atenção, você pode ter um delírio que um paciente pode ter uma etiologia neurológica para o processo, né? Então, um infarto talâmico bilateral pode ser um exemplo desse tipo. Bom, então como é que a gente reconhece clinicamente um paciente em delírio, na verdade, né? Então, geralmente, por definição, né, a gente tem que é um início agudo de uma alteração do status mental com flutuação. Esse termo flutuação é fundamental. Geralmente o paciente tem atenção comprometida e é uma atenção que ela tem um caráter de comprometimento flutuante. É aquele paciente que ao longo das 24 horas, por exemplo, perdão, desculpa, ele é um paciente que varia momentos de muita lucidez com momentos de letargia, momentos de muita agitação com momentos de hipoatividade. Então o paciente fica flutuando o nível da consciência de forma geral. Aí eu tiro muito o chapéu, né? Que na verdade quem muitas das vezes reconhece melhor delírio não é nem tanto o médico, quem reconhece bem delírio é a enfermagem, na verdade, veja. A enfermagem passa muito mais tempo com o paciente do que o próprio médico em si. Então eles têm uma capacidade muito maior de perceber, doutor, aquele paciente ali ele está ficando sonolento. Mas aí durante o dia ele estava acordadinho e agora ele está mais hipoativo. Então é bem importante, né, a gente pedir a ajuda de uma equipe multidisciplinar nesse sentido. Então, às vezes, o fato de a gente estar com a equipe multidisciplinar adequada, com a enfermagem com cuidados intensivos, avaliando sinais vitais, eles conseguem perceber também essa alteração de flutuação e ajudam a equipe, principalmente ao médico, a gente determinar se esse paciente está entrando em delírio ou não. Então, é muito importante conversar com a enfermagem. Então, esses pontos que eu elenquei aqui nesse slide são os principais fatos que a gente lança mão para a gente identificar um paciente que está em delírio. Então, é um paciente que tem déficit atencional, né? Então, é um paciente que altera nível de consciência de caráter flutuante. Perdão. É um paciente que ele tem confusão, um pensamento desorganizado, mas isso tem muita influência relacionada ao fator atencional. Tem distúrbios perceptivos, tem distúrbio do ciclo sono-vigília, então é muito frequente o paciente trocar o dia pela noite, ou seja, aquela coisa que a gente chama de delírio do confinamento, na verdade, né? Então, assim, tá dentro do contexto do delírio, né? Só o fato do paciente não precisa nem estar infectado, às vezes o paciente só do fato de estar num ambiente fora de casa, num hospital, ele pode perturbar o seu ciclo sono-vigília e isso às vezes é uma manifestação inicial de um paciente com delírio, né? Existe alteração também na atividade psicomotora, então muitas das vezes a gente percebe que o paciente está em delírio porque ele está mais quietinho, né? Idoso, por exemplo, do ponto de vista
infeccioso, ele não faz febre, né? Ele não faz toxemia, mas ele fica mais paradinho, mais quietinho, mais hipoativo. Às vezes é uma manifestação inicial de delírio que aí a gente identifica isso e quando vai fazer rastreio infeccioso encontra que tem algo anormal, algo diferente. Existe desorientação e comprometimento de memória também, mas lembrar que a atenção é o principal domínio cognitivo afetado. Quando você altera a atenção, você altera todos os outros domínios, então, consequentemente, memória também pode estar envolvida. E anormalidades comportamentais. Alguns pacientes podem ter até alguns episódios de alucinação também, então, que podem interferir com a sua função e podem ser reconhecidos de forma clinicamente à beira do leito. Então, esses são os principais fatores que a gente lança a mão para identificar um paciente em delírio. E eu sempre foco nessa palavra, procurar déficit de atenção e procurar principalmente se esse caráter tem alteração flutuante. Então isso é bem importante. Bom, e aí a gente lança a mão, por exemplo, do próprio o MoCA, na verdade, né? O MoCA, quer dizer, logicamente a gente não aplica no cenário clínico o MoCA para o paciente, né? Mas o MoCA tem alguns itens do exame que são bem importantes, que a gente pode lançar a mão à beira do leito para identificar se esse paciente tem alteração de atenção ou não. Então, um deles, por exemplo, é o dígito span, na verdade, né? Então, você falar uma série de números para o paciente, geralmente um número por segundo, e ao término ele pedir para o paciente repetir, né? Então, isso é uma prova de atenção, na verdade, ou uma prova que a gente também pode lançar a mão, isso é o dígito span, né? Direto ou a ordem invertida, né? Vamos dizer, o paciente, eu falo a sequência 4, 2, 7 e peço para o paciente falar 7, 2, 4, né? Então, a ordem direta e a ordem indireta. Isso é um teste bem importante de atenção, que aí a gente pode lançar a mão à beira do leito para identificar esse domínio afetado do paciente e ele está presente muito, muito facilmente no MoCA. A gente também pode, no MoCA também tem um item, né, que é o que você fala uma série de letras e entre essas letras está entremeada a letra A. E toda vez que você falar a letra A, o paciente bate na mesa, né, ou bate na beira do leito, por exemplo. Então, também são um teste de atenção importante. Então, logicamente que eu não aplico essa bateria toda, mas esses itens do MoCA de atenção podem ser importantes também para ajudar e são de fácil replicação que a gente pode colocar à beira do leito. Lembrar bastante que bateria cognitiva sempre, ou de rastreio, ou bateria cognitiva de forma geral, como o MoCA, ou até esses testes, por exemplo, é importante sempre levar em consideração o grau de escolaridade do paciente. Às vezes o paciente não entende o teste, não adianta. A gente não vai dizer que o teste está ruim porque o paciente não entendeu bem por causa que o grau de escolaridade dele não permite isso. Então, levar em consideração esse fator é importante também. Bom, e o exame físico ajuda? O exame físico ajuda sim, na verdade, né? Então, esse é um paciente, por exemplo, que eu atendi no HR, né? No HR, eu atendi um paciente recentemente lá, e é um paciente que tem esse videozinho aí que eu vou reproduzir agora. E aí você percebe que o paciente tem movimentos coreiformes, uma hemicoreia à esquerda, na verdade, e ele tinha uma lesão talâmica à direita, né? Mas essa lesão talâmica aqui, desculpa, essa lesão talâmica era decorrente de um estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. Não. Esse paciente estava com HGT de high, né? HGT de super elevado e em delírio, na verdade. Né? Então, o paciente estava apresentando flutuação no nível de consciência. Isso foi bem relatado pela família, e a gente no exame físico consegue encontrar esse movimento coreiforme. Então, essa alteração focal, dentro de um contexto metabólico como ele tem, leva a crer que, muito provavelmente, esse paciente é um delírio de causa metabólica por hiperglicemia, na verdade. Então, o exame físico pode dar algumas pistas para a gente pensar em etiologia. Por exemplo, um paciente que apresenta flutuação no nível de consciência, de repente você no exame físico encontra flapping, né? Então, esse paciente pode estar com encefalopatia hepática, por exemplo. Então, examinar o doente é bem importante, né, para a gente ajudar também no diagnóstico, e aí, nesse caso aqui que eu coloquei no vídeo, era um estado hiperosmolar decorrente de hiperglicemia. Sempre você tem. Aqui passando. Bom, esse gráfico aqui, né, também bem importante, na verdade, né? Ele mostra assim quais são os fatores relacionados ao paciente, fatores pré-mórbidos, fatores relacionados à doença e fatores pós-admissão que podem predispor a delírio. Esse slide, além de fator de risco, também mostra diagnóstico diferencial. Então, vai servir para a gente falar das duas coisas de forma geral em si. Então, por exemplo,
O paciente já pode ter algumas condições pré-mórbidas que favorecem delírio, então uma idade avançada, já tem um quadro demencial prévio, né? Um paciente que, por exemplo, que tem malnutrido, um paciente que tem uso de drogas, então pesquisar medicamentos é bem importante, então uso de benzodiazepínico, uso de opioide, e aí você entende agora porque uso do opioide, né? Então você lembra que o opioide lá na frente que eu falei em patogênese, ele predispõe a maior produção de dopamina, que aí diminui a acetilcolina, e aí diminui o principal neurotransmissor relacionado à atenção, que é a principal função afetada em pacientes com delírio. Então, agora você, entendendo patogênese, você entende doença, na verdade, você entende etiologia do processo, na verdade, né? Então, drogas é importante. Vamos falar um pouquinho, fatores relacionados à doença em si. Então, aí entra aquele diagnóstico diferencial bem importante, né? Infecções, ou seja, a principal causa de delírio, na verdade, né? É muito frequente a gente chegar na emergência do HR, do paciente está em delírio, é encaminhado de uma UPA que interroga AVC, mas na verdade o paciente não tem nenhum focal na jogada, ele está em delírio e quando vê ele tem uma infecção respiratória, ele tem uma infecção urinária, né? Então ele tem algo que justifica esse delírio do ponto de vista infeccioso. Então infecções, sempre pensar nisso, é tanto que a gente tem que pedir sempre um rastreio infeccioso pensando nisso. Desidratação também pode estar ligada até a própria infecção. A infecção, uma infecção de abdominal, por exemplo, né? Pode fazer com que esse paciente tenha vômitos de repetição, esse paciente desidrate, na verdade, e aí tem distúrbio de eletrolítico associado, né? E tudo isso predispõe a delírio, né? Então, uso de álcool, insuficiência cardíaca, na verdade, principalmente quando está descompensada. Aí também entra o fator infecção, porque a insuficiência cardíaca descompensada pode ter a ver também com infecção, né? Então, isso, rastreio infeccioso metabólico é uma etapa mandatória da gente tentar identificar a causa do delírio e corrigi-la de forma adequada. Então, relacionado à cirurgia, né? Então, é frequente o paciente, por exemplo, principalmente aquele idoso que faz correção de fratura de colo de fêmur, né? O paciente cai, né? Vai fazer essa cirurgia, principalmente se ela for em caráter de urgência, então, as cirurgias de urgência predispõem mais a delírio do que as cirurgias eletivas, então sempre é importante, quando é possível, até o próprio cirurgião também tem essa noção de que é sempre melhor operar o paciente de forma eletiva do que de forma de urgência, porque isso tem um fator que pode predispor a delírio, por exemplo, né? Então, as cirurgias de forma geral, principalmente cirurgia grande, cirurgia cardiovascular, né? Cirurgia abdominal maior, né? Então, a cirurgia aórtica, né? Entre outros. E aqui, sepse, né? Só o fato de coloca admissão médica, só o fato de você entrar no hospital, você já tem um maior risco de ter delírio, né? Também. Então, isso é inerente. Mesmo que você não tenha infecção, não tenha nada, na verdade, né? O fato de admitir no hospital, você pode ter delírio, principalmente no paciente idoso. Outro fator que é importante a gente pensar, ventilação por mais de 96 horas, na verdade, principalmente em paciente em contexto de UTI, né? Então, o paciente que passa muito tempo no ventilador também tem uma maior chance de ter delírio. Isso só é um fator isolado que predispõe a isso, certo? Aí, fatores relacionados pós-admissão, na verdade. Aí, que são fatores que o médico tem que atuar bem para tentar corrigir, na verdade. Então, dor, né? Então, é sempre perguntar se o paciente tem dor. É tanto que até em hospitais particulares, por exemplo, no prontuário eletrônico, né? Isso eu falo até do Hospital Português que eu trabalho, por exemplo. No próprio prontuário eletrônico, mesmo que o paciente não tenha sido internado por dor, lá embaixo tem um item, paciente tem dor ou não. Por que isso é importante? Porque o fato de o paciente ter dor é um fator isolado específico para predispor a delírio. Então, se eu tenho dor, eu tenho que corrigir isso, na verdade, né? Então, infecção, como a gente já falou há pouco tempo, dispositivos invasivos. Então, a gente tem que ser invasivo quando é necessário e por o menor tempo possível. Então, o fato de não deixar catéter desnecessário do paciente, por exemplo. Então, é muito frequente, às vezes, o paciente interna, ele não vai fazer nenhum exame contrastado, ele não vai fazer nada que tenha que precisar de um acesso periférico, por exemplo. O paciente está só com medicação oral. Você tira o acesso, tipo, quanto menos dispositivo invasivo, melhor. Além de o dispositivo invasivo aumentar a risco de infecção, ele por si só predispõe a delírio, na verdade. Então, a gente tira isso aí, principalmente no paciente idoso, né? Ilho paralítico, transfusão sanguínea. Então, aqui, ó, polifarmácia, bem importante isso, né? Então, sempre checar a prescrição do paciente de forma geral. Vamos lá. Um que é bem frequente aqui, eu acho que eu coloquei aqui embaixo, na verdade, é contenção, né? Contenção, às vezes a gente deixa aquele idoso amarrado, né? Aqui, ó, fatores de contenção física, na verdade. Algumas vezes a contenção é necessária, mas a gente tem que deixar ela o menor tempo possível. E às vezes identificar um fator causal
que faça com que o paciente esteja agitado que não precise conter. Exemplo prático, isso aconteceu no HR, por exemplo. Determinado paciente estava contido, ele estava contido. Mas, na verdade, a pergunta é, tá, mas por que ele está agitado? Né? Porque, assim, na verdade, se eu corrigir o fator que deixou ele agitado, eu, às vezes, não preciso de fazer a contenção, porque a contenção em si pode predispor a delírio. Na verdade, o paciente estava agitado, né? Era um paciente com Alzheimer, já numa condição um pouquinho mais avançada, né? E tinha dificuldade de comunicação, mas, na verdade, o paciente estava agitado, ele tem um bexigoma, né? Ele tem um bexigoma. Então, ele não estava conseguindo urinar, na verdade. Mas também não conseguia se expressar. Então acontece, às vezes a forma do idoso dizer que tem coisa errada é com agitação. Então, na verdade, o fato de você ter corrigido o bexigoma do paciente fez o paciente ficar mais calmo e não precisei usar a contenção. Então, sempre que o paciente está agitado, tudo bem, a gente tem que fazer as medidas para agitação, mas muitas vezes a gente, identificando o fator causal, a gente poupa o paciente de uma contenção que ainda pode ajudar ao paciente ter mais delírio nesse contexto. Olha aqui o fator de a gente colocou drogas anticolinérgicas. Por que eu falo tanto da acetilcolina que eu falei na patogênese? Porque é um neurotransmissor chave nos mecanismos de atenção e isso comprometido pode interferir com delírio. Então, agentes anticolinérgicos podem predispor a esse tipo de situação e, se possível, a gente tem que procurar manejá-los e tentar ou substituir ou ver alguma outra alternativa, se possível. Então, vamos lá. Aí agora a gente lança mão de exames complementares, na verdade, então o paciente chega, né, a gente fez exame físico, a gente avaliou, identificou o delírio clinicamente, então o exame complementar vai ser bem fundamental para a gente tentar estabelecer causa do delírio, na verdade. Então, rastreio infeccioso completo, hemograma, bioquímica, teste de função hepática, a gente procurar, por exemplo, esse paciente tem cefalopatia hepática, enzima cardíaca e eletro é bem importante, porque infarto agudo do miocárdio pode ser causa de delírio também em idoso, raio-x de tórax, sumário de urina, culturas é fundamental. Aí você fala, voltando agora para o cenário do neurologista, a gente sempre tem aquela dúvida de um paciente com delírio quando a gente tem que pedir LCR ou não, na verdade. Então, a gente não pede LCR de cara para todo mundo, né? Então, é interessante a gente avaliar inicialmente esses exames complementares. E se esses exames complementares não acham causa óbvia para o delírio do paciente, a gente pode lançar mão do LCR. Aí o LCR é bem útil nesse sentido, porque muitas das vezes o paciente pode ter uma meningite associada. Veja, idoso não faz reação toxêmica, idoso não tem febre, às vezes não tem aquela rigidez de nuca bonita. Às vezes o foco para deixar ele infectado e hipoativo é uma infecção do sistema nervoso central. Então, o LCR é bem importante a gente ter um alto grau de suspeição para ele, principalmente se os exames acima forem normais. Atentar sempre que antes de pedir um LCR, a gente faz a tomografia de crânio antes, principalmente se ele tem rebaixamento de nível de consciência, a tomografia é mandatória antes do LCR. Perdão. Eletrocefalograma também é importante, porque pensar que eu trabalho com uma condição que interfere com os mecanismos de atenção. E existem algumas condições que a gente chama de estado de mal epilético não convulsivo que podem predispor o paciente a ficar sonolento, lentificado, em delírio, e na verdade você tem uma condição epilética que precisa ser corrigida. Então o eletrocefalograma é bem importante também nesse cenário. Então a gente também tem que pensar no alto grau de suspeição em pacientes que têm uma suspeita para estado de mal epilético não convulsivo. O próprio eletro em si, ele já tem algumas alterações de base, de forma geral, que estão presentes em pacientes com delírio. Então, o paciente com delírio tem um tipo de eletro que não é visto no paciente que não tem, na verdade, principalmente com alterações de ritmo de base. Então, manejo e prevenção, na verdade, né? Então, esse gráfico que eu coloquei anteriormente dos fatores pré-mórbidos, fatores relacionados à doença, fatores pós-admissão, são os fatores etiológicos que a gente vai buscar a causa. E 30 a 40% das causas de delírio elas podem ser evitadas. Então, veja que é uma casuística alta, né? E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Porque a gente, como viu lá atrás, pode ter maior morbidade para o paciente. Metade dos pacientes, inclusive, desenvolvem delírio após a admissão hospitalar, na verdade. Ou seja, você percebe que é muito um fator de equipe de saúde, na verdade. Né? Então, isso é algo que a gente tem que sempre buscar, sempre tem que estudar, porque tem consequência para o paciente em si e é de nossa responsabilidade. Né? Então, o delírio, lembrar, não é uma coisa só de responsabilidade do clínico. A gente também tem que pensar também em delírio e corrigir. Antes de tudo, antes de neurologista, nós somos clínicos, então temos que também
trabalhar nesse contexto. Inclusive, existem programas que são feitos, né? Isso é um programa americano que a gente chama de HELP, né? Que é um programa, Hospital Elder Life Program, né? Então, é um programa relacionado a identificar delírio de forma precoce no hospital. Ou seja, inclusive existe protocolo de delírio nesses hospitais. A gente tem protocolo de AVC, existe protocolo de infarto, existe protocolo de delírio também nesses hospitais, visando identificar esse tipo de paciente e corrigir esses fatores o mais precoce possível através de uma equipe multidisciplinar. E aí, como eu falei anteriormente, escutem a enfermagem. Ela dá dados fundamentais, ou seja, ela passa mais tempo com o paciente, ou seja, tem uma probabilidade bem maior de reconhecer delírio do que a gente. Então, lógico, nós identificamos muita coisa, né? Nós examinamos o paciente, enfim, mas a gente sempre escutar a equipe multidisciplinar, principalmente a enfermagem, é fundamental e isso vai facilitar muito o manejo desse paciente. Quanto mais a gente identifica precoce esse paciente, melhor desfecho e melhor desfecho do paciente, logicamente. Então, aí você faz do ponto de vista de prognóstico, né? O prognóstico ele é variável, na verdade. Né? Então, se o fator rapidamente corrigido, né, esse paciente, em geral, o processo pode durar de 7 a 8 dias, ou até menos, na verdade, né? O delírio, de forma geral. E a gente falou lá atrás que isso pode determinar aumento de mortalidade e acelerado declínio cognitivo, e vocês viram, e vocês entendem do ponto de vista patológico que isso acontece, né? Ou seja, existem vias metabólicas inflamatórias que justificam delírio aumentar o risco de paciente desenvolver demência, né? Então, existem vários estudos que mostram que delírio pós-alta, né? Nessa casuística, por exemplo, o risco foi de 2,9 vezes de morte no ano seguinte, ou seja, é muito alto, na verdade, né? Então, é algo que a gente tem que identificar bem, porque determina melhor desfecho para o nosso paciente. Lógico, a causa do delírio que você identificar, você vai corrigir, né? Então, se o delírio for secundário a uma infecção respiratória, inicia antibiótico, trata a infecção. O delírio secundário a uma infecção do trato urinário, trata a infecção. O delírio relacionado à hiponatremia, você corrige o distúrbio eletrolítico. E assim, identificar esses fatores de predisposição também tem um cunho etiológico e que também tem um cunho de tratamento. Bom, eu estou encerrando aqui com vocês, sempre com mensagens que é para a gente levar para casa, né? É bem importante isso, né? Então, em delírio, o diagnóstico mais precoce possível é muito importante para a gente evitar a morbidade. Então, quanto mais diagnosticar cedo esse paciente, melhor. A gente percebeu lá na frente isso, ou seja, menos tempo de hospitalização, menor morbidade, né? Isso interfere também em mortalidade. E, consequentemente, quando a gente identifica esses fatores associados, a gente também interfere até com a função cognitiva desse idoso lá na frente, com menor risco de desenvolver demência. Então, tratar delírio, identificar delírio, é também uma estratégia preventiva de demência. E aí eu sempre falo dos 5 preceitos, na verdade. Em delírio, a gente tem que pensar nessas 5 coisas aqui. Primeiro, atenção. Então, atenção em atenção. Então, na verdade, o principal domínio cognitivo afetado é atenção. Primeiro ponto. Sempre ajudar a diferenciar delírio de demência, ou seja, delírio é uma coisa, demência é outra coisa diferente, porém, delírio implica maior risco de desenvolver demência e demência é um fator de risco para desenvolver delírio. Então, às vezes, essa separação não é muito fácil, mas ela é importante ser determinada. O delírio pode ser neurológico. O primeiro ponto, na verdade, nem sempre achar que delírio é sempre metabólico infeccioso. Né? Eu mostrei lá na frente uma causa de delírio. Aquele paciente lá que teve um infarto talâmico bilateral, na verdade, é um paciente que estava internado na DIP, né? Um paciente que eu lembro que eu estava no R1 da residência, e esse paciente, ele tinha um delírio, ele tinha um déficit, um rebaixamento de consciência que ninguém identificava a causa. Nada infeccioso, nada metabólico, ou seja, tudo corrigido, CD4 e carga viral bem estabelecida, bem certinha. Nada de medicação, na verdade, quando foi fazer o exame, esse paciente tinha infarto talâmico bilateral, na verdade, e aí justificava o delírio dele. Então, ou seja, o delírio pode ser neurológico. É a principal causa de delírio? Não. Eu tenho causas mais óbvias, como alterações metabólicas infecciosas, mas é uma pulga que a gente tem, um sinal, um red flag que a gente tem que ter na cabeça, principalmente quando a gente faz a bateria infecciosa, a bateria, né? A bateria de exames de rastreio infeccioso e metabólico, a gente não consegue encontrar uma causa óbvia, a gente tem que pensar sempre no neurológico. Principalmente se o quadro for agudo e se eu tiver um contexto de alterações focais no exame físico, então o exame físico ajuda bastante nesse sentido. O quarto preceito, o quadro clínico tem que ser flutuante. Na verdade, tende a ser flutuante. Né? Então, é aquele paciente que ele começa bem acordadinho ao longo do dia, depois
vai ficando sonolento, depois acorda de novo. Então, essa flutuação no nível de consciência e do conteúdo é bem importante. Então, isso tem que também ficar em mente. Sempre, quinto preceito, conferir a prescrição do paciente. Sempre conferir a prescrição, porque às vezes lá está um fator óbvio, ou seja, um fator relacionado a alguns medicamentos, principalmente os medicamentos relacionados às vias colinérgicas, os anticolinérgicos, são bem importantes da gente perceber esses fármacos para tentar modificar ou tentar ver alguma outra alternativa. Então, às vezes, na papeleta de prescrição do paciente está a causa óbvia do seu delírio, então sempre procurar essa prescrição. E, por fim, valorizem a base. Vocês perceberam como a base, eu estou falando delírio, a gente pensa, é um tema clínico, mas entender a base, entender a anatomia, entender a fisiologia, entender a farmacologia é fundamental para a gente conseguir entender bem esse tema. Então, valorizem a base sempre, porque ela é fundamental para a gente ser um bom médico. Ok? Eu agradeço o convite, muito obrigado. E qualquer coisa, dúvidas, enfim, que surgirem, eu estou à disposição no e-mail aí, cleitonborges.com, ou nos corredores aí do HR na Urgência da Vida. Muito obrigado.